Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Caixa de Histórias, onde a gente tem uma experiência diferenciada com a literatura. E hoje eu vou ler para vocês um trechinho do livro Elric de Melniboné, de Michael Moorcock, com tradução de Dário Chaves, lançado pelo selo Generale da editora Évora. Vamos lá ouvir o trechinho então? Capítulo 1. Um rei melancólico. Uma corte se empenha em honrá-lo. Sua pele tem a cor de um crânio esbranquiçado, e o longo cabelo que escorre abaixo dos ombros é branco como leite. Da cabeça afilada, 2 olhos oblíquos observam, rubros e taciturnos, e das mangas largas de seu manto amarelo emergem 2 mãos esguias, também da cor de ossos, descansando cada uma em um braço de uma cadeira esculpida em um único e enorme rubi. Olhos vermelhos transtornados. Por vezes, uma mão se ergue para tocar o elmo que repousa sobre a mecha de cabelos brancos. Um elmo feito de algum metal sombrio, esverdeado e delicadamente moldado à semelhança de um dragão prestes a levantar voo. E na mão que acaricia distraidamente a coroa, há um anel em que está fixado uma única e rara pedra Actórios, cujo núcleo, por vezes, se desloca preguiçosamente e se remodela, como se fosse uma fumaça sentiente, tão inquieta em sua preciosa prisão quanto o jovem albino em seu trono rubi. Ele olha para o longo lance de degraus de quartzo que leva até onde sua corte se diverte, dançando com tal delicadeza e silenciosa graciosidade que poderia ser uma reunião de fantasmas. Mentalmente, ele discute questões morais, e esta atividade, por si própria, o separa da grande maioria dos seus súditos, pois estes seres não são humanos. Esse é o povo de Melniboné, a Ilha do Dragão, que governou o mundo por 10.000 anos e deixou de governá-lo há menos de 500 anos. Um povo cruel e engenhoso, para quem a moralidade significa pouco mais que um respeito apropriado pelas tradições de uma centena de séculos. Para o jovem homem, 28º na linha direta de descendência do primeiro imperador feiticeiro de Melniboné, suas pretensões parecem ser não apenas arrogantes, mas também tolas. É evidente que a Ilha do Dragão perdeu a maior parte de seu poder e em breve estará ameaçada, em um século ou 2, por um conflito direto com as nações humanas emergentes, que eles chamam, de modo um tanto condescendente, de reinos jovens. Frotas piratas já fizeram ataques mal-sucedidos a Enhir, a Majestosa, a Cidade dos Sonhos, capital da Ilha do Dragão de Melniboné. Até mesmo os amigos mais próximos do imperador se recusam a discutir a probabilidade da queda de Melniboné. Eles não ficam nada satisfeitos quando ele menciona essa ideia, considerando suas observações não apenas inimagináveis, mas também uma violação singular do bom gosto. Assim, solitário, o imperador medita. Ele lamenta que seu pai, Cedric, o 86º, não tenha gerado mais filhos, pois assim, um monarca mais conveniente poderia estar disponível para tomar seu lugar no trono rubi. Cedric morreu há 1 ano. Pareceu murmurar de alegria ao receber aquele que veio clamar por sua alma. Em toda a sua vida, Cedric jamais conhecera outra mulher além de sua esposa, que havia morrido dando à luz seu único e frágil descendente. Com emoções melniboneanas, estranhamente diferente daquelas dos jovens humanos, Cedric amou sua esposa e foi incapaz de encontrar prazer em outra companhia, mesmo na do filho que a havia matado e era tudo que havia restado dela. Além de poções mágicas e cânticos rúnicos,
Seu filho foi alimentado com ervas raras. Sua força foi mantida artificialmente por cada arte conhecida pelos reis feiticeiros de Meuniboné. E ele viveu, ainda vive, graças apenas à feitiçaria, pois seu estado natural é de total abatimento. Sem tais artifícios, ele mal seria capaz de levantar sua mão durante a maior parte de um dia normal. Se o jovem imperador descobriu alguma vantagem em sua perpétua fraqueza, deve ser que, forçosamente, ele se tornou um leitor assíduo. Antes de completar 15 anos, já havia lido todos os livros na biblioteca de seu pai, alguns mais de uma vez. Seus poderes das artes ocultas, aprendidas inicialmente com Cedric, são agora maiores dos que os de seus ancestrais de muitas gerações passadas. Seu conhecimento do mundo além das praias de Meuniboné é profundo, apesar de ele ainda não ter tido uma experiência a respeito disso. Se ele desejasse, poderia ressuscitar o antigo poder da Ilha do Dragão e governar tanto sua própria terra quanto os reinos jovens como um invulnerável tirano. Mas suas leituras também o ensinaram a questionar o modo como tal poder é empregado, questionar seus motivos, questionar se tal poder deveria de fato ser utilizado, qualquer que fosse a razão. Suas leituras o haviam levado a esta moralidade, a qual ainda ele mal compreende. Assim, para seus súditos, ele é um enigma, e para alguns, uma ameaça, pois ele nem pensa, nem age de acordo com a concepção de como um verdadeiro meuniboniano, ou um imperador meuniboniano, deveria pensar e agir. Seu primo Ircon, por exemplo, mais de uma vez se manifestou com sólidas dúvidas referentes ao direito do imperador de governar o povo de Meuniboné. Este débil estudante trará desgraça para todos nós, disse ele uma noite para Divin Tavar, senhor das cavernas dos dragões. Divin Tavar, que é um dos poucos amigos do imperador, reportou com precisão a conversa, mas o jovem a considerou apenas uma traição trivial, a qual qualquer um dos seus ancestrais teria recompensado com uma lenta e primorosa execução pública. A atitude do imperador se complica ainda mais devido ao fato de que Ircon, que está agora mesmo segredando seus sentimentos de que ele é quem deveria ser o imperador, é o irmão de Simoril, uma moça a qual o Albino considera sua amiga mais íntima e que um dia se tornará sua princesa. No chão de mosaico da corte, o príncipe Ircon pôde ser visto em suas mais belas sedas e peles, joias e brocados, dançando com uma centena de mulheres, as quais dizem terem sido suas amantes em um momento ou outro. Suas feições sombrias, ao mesmo tempo belas e tristes, são emolduradas por longos cabelos negros, ondulados e oleosos, e sua expressão, como sempre, é sarcástica, enquanto seu porte é arrogante. O manto pesado e brocado gira para um lado e para o outro, atingindo outros dançarinos com alguma força. Ele o veste quase como se fosse uma armadura, ou talvez uma arma. Muitos dos cortesãos têm mais do que respeito pelo príncipe Ircon, enquanto outros se ofendem com sua arrogância. Mas se calam, pois Ircon é conhecido por ser um grande feiticeiro. Seu comportamento é o que a corte espera de um nobre de Meuniboné. É inclusive o comportamento que gostariam de ver em seu imperador. O imperador sabe disso. Gostaria de agradar a sua corte, uma vez que ela se esforça para homenageá-lo com sua dança e alegria. Mas ele não pode se deixar tomar parte do que considera, particularmente, uma sequência cansativa e irritante de posturas ritualísticas. Nisso talvez ele seja um pouco mais arrogante do que Ircon, que pelo menos é um grosseiro convencional. Das galerias, a música fica mais alta e mais complexa quando os escravos, especialmente treinados e cirurgicamente modificados de modo a cantar apenas uma nota perfeita por vez, são estimulados a esforços mais apaixonados. Mesmo o jovem imperador é movido pela harmonia sinistra daquela canção, que em alguns aspectos
não se assemelha a nada anteriormente emitido pela voz humana. Por que sua dor deve produzir uma beleza tão admirável? Ele se pergunta. Ou será que toda beleza é criada através da dor? É esse o segredo da grande arte, tanto meuniboniana quanto a humana? O imperador Elric fecha seus olhos. Há um rebuliço no corredor abaixo. Os portões se abrem e os cortesões cessam sua dança, recuando e se curvando enquanto os soldados entram. Os soldados estão vestidos todos de azul claro. Seus elmos ornamentais são moldados em formas fantásticas. Suas lanças compridas e de lâmina larga, decoradas com fitas e joias. Eles estão em volta de uma jovem cujo vestido azul combina com seus uniformes e cujos braços nus estão envolvidos por 5 ou 6 braceletes de diamante, safira e ouro. Cordões de diamante e safira estão enrolados em seu cabelo. Ao contrário da maioria das mulheres da corte, seu rosto não tem desenhos pintados nas pálpebras ou nas maçãs do rosto. Elric sorri. Esta é Simoril. Os soldados são sua guarda cerimonial pessoal, que, segundo a tradição, deve escoltá-la até o palácio. Eles sobem os degraus que levam ao trono de rubi. Lentamente, Elric se levanta e estende suas mãos. Simoril, pensei que você tinha decidido não honrar a corte com a sua presença esta noite. Ela devolve o sorriso. Meu imperador, concluí que estava disposta a conversar, afinal. Elric está grato. Ela sabe que ele está enfastiado e sabe também que ela é uma das poucas pessoas em Meuniboné cuja conversa interessa a ele. Se o protocolo permitisse, ele ofereceria o trono a ela. Mas da forma como as coisas são, ela deve se sentar no degrau mais alto a seus pés. Por favor, sente-se, doce Simoril. Ele reassume sua posição no trono e se inclina para frente enquanto ela se senta e olha em seus olhos, com uma expressão que mistura graça e ternura. Ela fala baixinho enquanto sua guarda se retira para se juntar à guarda do próprio Elric nas laterais dos degraus. Sua voz pode ser ouvida apenas por Elric. Você cavalgaria comigo até a região selvagem da ilha amanhã, meu senhor? Há assuntos aos quais devo dar minha atenção. Ele se sente atraído pela ideia. Faz algumas semanas desde que ele deixou a cidade e cavalgou junto a ela e sua escolta, que manteve o tempo todo uma distância discreta. São assuntos urgentes? Ele encolhe os ombros. Que assuntos são urgentes em Meuniboné? Depois de 10.000 anos, a maioria dos problemas pode ser vista com certa perspectiva. Seu sorriso é quase irônico, como de um jovem estudante que pretende fugir da aula de seu professor. Muito bem. Bem cedo amanhã, nós partiremos antes que os outros acordem. O ar além de Enhir estará claro e nítido. O sol estará morno para a estação. O céu estará azul e sem nuvens. Elric sorri. Mas que bruxaria é esta que você fez? Simoril baixa os olhos e traça um padrão sobre o mármore do estrado. Bem, talvez tenha feito mesmo. Eu não estou sem amigos entre os mais fracos dos elementais. Elric se estica para tocar seus cabelos finos e louros. Será que Ircon sabe? Não. O príncipe Ircon proibiu sua irmã de se intrometer em assuntos mágicos. Os amigos do príncipe Ircon estão entre os mais obscuros e perigosos seres sobrenaturais, sendo difícil até mesmo para o príncipe lidar com esses seres. Por isso, ele presume que todos os que se envolvam com feitiçaria carregam consigo um semelhante elemento de perigo. Além disso, ele odeia pensar que outros possuem o poder que ele possui. Talvez seja isso que ele odeia em Elric, mais do que tudo. Esperemos que toda a Meuniboné precise de bom tempo amanhã, diz Elric. Simoril olha com curiosidade para ele. Ela ainda é uma meuniboniana. Não ocorreu a ela que sua magia pode ser indesejável para alguns. Em seguida, ela encolhe os adoráveis ombros e toca levemente a mão do seu senhor. Esta culpa, diz ela, esta busca pela consciência,
Sua finalidade está além da minha mente simples. E da minha também, devo admitir. Parece não haver nenhuma função prática. No entanto, mais de um de nossos antepassados previu uma modificação na natureza do nosso planeta. Uma mudança espiritual e também física. Talvez quando estou tendo meus estranhos pensamentos não meunibonianos, esteja vislumbrando essas mudanças. A música aumenta. A música diminui. Os cortesãos continuam sua dança, apesar de muitos olhos estarem sobre Elric e Simoril, enquanto conversam na parte superior do estrado. Todos ficam se perguntando quando Elric irá anunciar Simoril como sua futura imperatriz. Será que Elric irá reviver o costume que Cedric descartou, de sacrificar 12 noivas e seus noivos para os senhores do caos, a fim de garantir um bom casamento para os governantes de Meuniboné? Era óbvio que a recusa de Cedric em permitir o costume trouxe miséria sobre ele e a morte sobre sua mulher. Trouxe-lhe um filho doente e ameaçou a própria continuidade da monarquia. Elric deve retomar o costume. Mesmo Elric deve temer uma repetição da desgraça que visitou seu pai. Mas alguns dizem que Elric não fará nada de acordo com a tradição, e que ele ameaça não apenas sua própria vida, mas a existência da própria Meuniboné e tudo que ela representa. E aqueles que dizem isso são vistos como quem quer estar em bons termos com o príncipe Ircon, que continua a dança aparentemente alheio à conversa dos dois, certamente sem saber que sua irmã fala silenciosamente com um primo que está sentado no trono rubi. Desatento de sua dignidade, sem exibir nada do orgulho feroz e arrogante que, no passado, marcou muitos imperadores de Meuniboné, que conversa animadamente despercebido do fato de que a corte estava supostamente dançando para seu entretenimento. De repente, o príncipe Ircon congela, enquanto em meio a uma pirueta em sua dança, levanta os olhos escuros para observar seu imperador. Em um canto do salão, a atenção de Dvintavar é atraída pela postura calculada e dramática de Ircon. E o senhor das cavernas dos dragões olha com reprovação. Sua mão se detém onde sua espada normalmente estaria, mas não se pode levar uma espada a um baile da corte. Dvintavar olha cautelosamente e fixamente para o príncipe Ircon. Enquanto o nobre começa a subir as escadas para o trono rubi, muitos olhos seguem o primo do imperador e agora quase ninguém dança. Embora a música aumente de volume enquanto os escravos, mestres da música, executam seu talento em níveis cada vez maiores. Elric observa Ircon, de pé, um degrau abaixo do qual Simoril está sentada. Ircon faz uma reverência sutilmente insultante. "Apresento-me para meu imperador", diz. Bom, gente, esse foi Elric de Meuniboné. Esse é um clássico da literatura de fantasia de capa e espada. Aliás, foi o autor desse livro, Michael Moorcock, quem criou o termo literatura de capa e espada. Ele mesmo se diz como alguém que revolucionou os heróis clássicos como Conan. Porque você vê que, acima de tudo, o Elric é cheio de falhas. É um personagem que ele não é perfeito, não é imbatível. Alguns momentos ele chega a passar por situações até humilhantes ao longo do livro. E isso é muito interessante. Ao mesmo tempo também que ele já é um monarca, e é um monarca de um reino com uma moral dúbia. É um reino que age pelo prazer individual, pelo prazer próprio. Então não há uma noção de moral, não há uma noção de bondade. Eles acham que estão acima do bem e do mal, agindo pelos próprios interesses.
Algumas pessoas, eu vi algumas críticas de pessoas que acham um livro confuso, porque nesse livro tem muita magia, ele conversa com elementais, com seres de outras esferas de existência, vamos dizer assim. E isso gera uma confusão, sim. Mas ao mesmo tempo é um livro introdutório para todo um universo que esperamos aí que a Generale lance aqui no Brasil os demais volumes. Mas este livro vale muito a pena. Eu achei interessantíssimo, tem motivos para ser um clássico, né? Os demais personagens, fora o Elric, nesse livro especificamente, eles ainda são meio rasos. Até o Príncipe Ircon, ele acaba sendo muito obtuso, né? Apesar de mostrar em alguns momentos a admiração que começa a crescer nele para o Elric, conforme os dois vão se enfrentando ao longo do livro. Os personagens mais bem trabalhados realmente é o Elric e o Ircon. Os outros já são mais rasos, assim. Tem pouca participação, na verdade. O Dvin Tavar é o grande parceiro que sempre apoia o Elric, mesmo com as dúvidas sobre a moral que o Elric tem, né? E a Simoril também é o que vocês viram nesse trecho de texto. Ela apoia e é apaixonada pelo Elric. Além disso, no final do livro surge um personagem novo também, que é o chamado de Arqueiro Vermelho, que também é muito interessante, mas da mesma forma ele também ainda não é aprofundado. Mas fica uma insinuação de que no próximo volume ele vai ser tão bem trabalhado quanto foi o Elric nesse livro. Mas é só uma noção. Mas mesmo assim, mesmo com os personagens mal... Eu não digo mal trabalhados, eles servem à trama, simplesmente. Isso pode ser visto, talvez, como uma coisa rasa, porque os personagens não têm densidade, não têm profundidade, a não ser o Elric. Mas também isso dá uma agilidade para o texto que é muito interessante. Sobretudo um texto que foi escrito em 1972. Ou seja, já tem um tempão bom aí, e mesmo assim o texto se mantém ágil. Esse personagem, apesar de ser pouco conhecido aqui no Brasil, ele faz parte do imaginário pop mundial com uma presença bem forte. Até aqui no Brasil já foram lançados quadrinhos desse personagem. Ele já teve até um encontro com o Conan. E, enfim, então é interessante conhecer isso, que é um clássico mundial e que só agora chegou aqui no Brasil. Anteriormente havia sido lançado um livro da série Elric de Mono e Boné, mas é um livro que vem lá pra frente na história, que foi lançado em 1975 aqui no Brasil como A Espada Diabólica, que foi o primeiro livro escrito pela série. Que assim, o autor não escreveu essa série na ordem de acontecimentos. Ele escreveu como se fosse uma lembrança de alguém. Você lembra de um caso aqui, depois você lembra de outro lá, aí você lembra de outro lá. Então, esse texto, A Espada Diabólica, que foi escrito inicialmente em 1965, é o fim da saga de Elric de Mono e Boné, mas foi o primeiro a ser escrito. Então é isso, gente. Eu acho que vale a pena dar uma entrada dentro do mundo de Mono e Boné, conhecer toda a fantasia desse universo, que ele é muito interessante. Novamente, eu peço que vocês mandem os comentários, mandem e-mails para caixadehistorias@iradex.net. Sigam a gente no Twitter, @caixa_histórias, no Facebook, facebook.com/Caixa de Histórias Podcast. E o Caixa de Histórias faz parte da RIPA, a rede Iradex de podcasts associados. Na RIPA você tem podcasts como o Iradex, que é um podcast de indicação, que sempre tem uma coisa muito interessante, seja um filme, um livro, um jogo, para você consumir. Tem também o Pilotando, que é um podcast que sempre discute o primeiro episódio de uma série de TV. Muito interessante também. A gente tem o Sete Reinos, que é um podcast que trata do universo de Game of Thrones, das Crônicas de Gelo e Fogo. E eu continuo com a campanha de vocês irem no iTunes, darem 5 estrelinhas para o Caixa de Histórias. Também deixa um depoimento lá, se você tiver um pouco mais de tempo. A gente está cada vez mais aparecendo mais dentro da iTunes Brasil, e o que é bem legal, gente. Então, eu fico aqui no aguardo do feedback de vocês, vamos conversar um pouco mais.
Se vocês já conheciam o universo do Elric de Meu Boné, falem pra mim. E é isso. Até a próxima!